E a Petrobras, hein? Tirando o sono de muita gente. Mas assim, a gente sabe, via de regra, que não é apenas a notícia que faz com que o mercado balance. Tem outros fatores. Outros fatores. Então, tem gente se desesperando por causa de notícia. Tem que ter paciência. Não é somente a notícia que vai mover o mercado. Apesar de que muitas vezes o mercado se move junto com a notícia, né? Mas a gente tem que ter paciência. Então vamos lá. Quem acompanha os nossos vídeos já sabe o que a gente procura em dados históricos. Então, quem acompanha já viu que aqui a gente teve no dia 5, logo no dia 5, 121 milhões de papéis negociados e uma alta muito pequena. Isso indicava o quê? Isso indicava, logicamente, que uma queda estava se aproximando. E a gente viu isso acontecer. Ponto. A gente viu isso acontecer. Beleza. Então o que a gente tem que analisar agora? Vamos analisar a mesma coisa agora. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem 105 milhões de papéis subindo 1,8%, ou caindo 1,8%. Então, dentro dessa perspectiva, a gente observou que nesse dia houve uma determinada absorção de preços. Na realidade aqui, o vendedor bateu muito, vendeu muito, e o comprador passivo absorveu essa venda. Só que no dia seguinte, no dia posterior, no dia 19, né, foram 215 milhões de papéis e o mercado deu uma porrada para baixo. O mercado caiu realmente nesse dia. E aí se pergunta o que vai acontecer, o que está para acontecer para os outros dias, o que a gente pode esperar do mercado. Então, vamos por partes. Primeiramente, a gente tem que olhar esse gráfico. Eu gosto muito de olhar esse gráfico, porque esse gráfico me dá um panorama interessante. De cara, logo inicialmente, é inevitável, é impossível nós não observarmos que existe aqui muito esforço e pouco resultado. Só basta a gente comparar esses outros movimentos que a gente vai perceber que o mercado fez um movimento de alta, uma pequena alta, mas essa pequena alta daqui que ele fez foi com muito volume e deslocou pouco o mercado, indicando que há uma possibilidade ainda de o mercado fazer um movimento de queda. Isso aí não é novidade. Só que no mesmo dia, se a gente for analisar, houve muito esforço, pouco resultado no outro sentido também, no sentido de fazer uma determinada absorção e mandar o mercado para cima. Então, no início do dia, a gente teve esse movimento. Tivemos um outro período de absorção também. Então, no final do pregão, tivemos como se alguém estivesse mudando a perspectiva e querendo fazer com que o mercado caísse já no final do pregão, né, a partir das 15h30 mais ou menos, nesse ponto aqui, de 15h30. Então alguém abriu uma perspectiva de querer mandar o mercado para baixo, quando no início do pregão alguém vinha fazendo um movimento de absorção no sentido de absorver todas as vendas para mandar o mercado para cima. Então, tivemos um mercado equilibrado e sem uma perspectiva de direção correta a ser assumida. Só que uma coisa que eu queria mostrar aqui, que eu achei muito interessante e que vale a pena a gente analisar. O mercado fez esse movimento aqui no dia 12. Olha como parece um movimento bem certinho, né? Cada tracinho desse aqui, o gráfico está diminuído um pouquinho a sua amplitude, mas cada tracinho desse aí corresponde a um candle de 5 minutos. Vamos ver no outro dia, no dia 17, o mercado faz algo bem parecido. Bem parecido, parece uma coisa muito certinho, um mercado que muitas vezes é errático, sobe, desce, aqui está muito certinho. Então, isso aqui, em tese, para mim, ao meu ver, quer dizer que alguém ligou algum algoritmo aqui para vender. Ok? Alguém ia comprando, todo mundo que queria comprar, ele com o algoritmo vendendo, ele conseguia vender praticamente um determinado padrão. E isso me dá uma determinada desconfiança, que eu vou ser obrigado a fazer essas marcações, marcar esse fundo.
e marcar o início desse movimento daqui, essa parte daqui, que parece que se eu estiver certo mesmo, é como se ele tivesse ligado um robozinho aqui, né? Se bem que o início desse movimento foi mais embaixo um pouco, então eu vou marcar aqui, também aqui embaixo, só por questões de segurança. Mas vamos olhar o que foi que aconteceu aqui para frente com esses locais que a gente marcou. Bom, em um determinado ponto ele foi suporte antes do mercado partir para baixo. O mercado partiu para baixo. Vou aumentar mais um pouquinho. E essas linhas aqui serviram. O mercado andou bem próximo dessas linhas, né? Entre essas linhas aí, em alguns momentos, servindo até de resistência aqui nesse momento. Em alguns momentos, fazendo um pequeno range. E assim, quem já viu a técnica do Sato sabe que esses candles laranjas aqui, amarelos e laranjas, eles indicam que tem muito fluxo nesse momento, tem muita ordem, muito volume. E a gente encontra a conjunção deles quando passa por essa linha. Então a gente tem que ficar atento a esses pontos aqui que nós colocamos, tá? Porque são pontos importantes. 29,04 centavos, 28,11 e 27,88. São esses pontos aqui que a gente analisaria e diríamos assim, são pontos importantes, interessantes para que a gente possa balizar nossas operações. Por aqui dá para ver para onde é que ele vai? Não dá para ver ainda, não dá para ver. Mas a gente vai buscar no gráfico footprint para ver o que vai acontecer. E no gráfico footprint, a gente vai perceber claramente a ocorrência de muitos pontos de controle de cada cluster desse de 5 minutos, muitos pontos de controle vermelhos, indicando para a gente que alguém estava vendendo forte e um comprador passivo estava absorvendo todas essas ordens. Ampliando o gráfico, o que a gente tem? A gente tem também aqui 8 milhões de papéis. Pode qualquer um perceber que, de forma bem interessante, os volumes mais interessantes, os volumes mais significativos, estariam na mão dos compradores passivos. Isso aqui é uma coisa muito fácil de se observar. Muito fácil de se observar realmente. Então, assim, não dá para a gente imaginar que todas essas pessoas que estavam comprando passivamente essa quantidade de lote, né, comprando passivamente essas quantidades de lotes aqui, está imaginando que o mercado caia de vez. Isso aí é um absurdo imaginar isso. Então temos que trabalhar com a ideia de que alguém se beneficiou com esse movimento e alguém está esperando o mercado voltar a níveis de alta, níveis mais interessantes. E esses níveis, vias de regra, vão ultrapassar esses 28 aqui e 10. Eu penso muito nisso, porque esses strong levels aqui, esses níveis grandes, né, níveis fortes, poderosos, que é um determinado indicador que tem aqui dentro do Your Cluster, ele dá realmente a indicação de onde tem lote que pode, vamos dizer assim, favorecer a aparecer suportes ou resistências a partir de posições anteriormente montadas. Só que esses níveis aqui que está a amostra aqui são níveis que favorecem a quem está comprando, não ao vendedor. Então, quem comprou passivamente e está abaixo dessa linha, em tese, está comprado barato. Quem está abaixo dessas linhas aqui, ele está comprado barato. Então, se o preço vier a ultrapassar esses pontos, 27,80, 28,4 mais ou menos, e o 28,10, passando esses pontos, o mercado vai encontrar um bom caminho para voltar lá para aquelas regiões lá de cima, do 29, 30. Mas isso aí vai depender muito de como o ambiente político vai se comportar também. Isso depende, porque a gente sabe que o Petrobras está acima de uma estatal e que a política realmente influencia muito
influencia muito. Mas a montagem de posição que a gente vê aqui é uma montagem de posição onde alguém está comprando mais passivamente, comprando passivamente, esperando que o mercado realmente faça uma movimentação de alta. Mas aí, o futuro a Deus pertence e a gente tem que ter calma. Tamo junto.